Aí o que que eu faço? Eu não dou aula, tá? Porque quando todo mundo não pode, eu espero, né? Tem um dia para todo mundo, às vezes também eu não consigo. E aí, o que que a gente pode pensar? Quando não der para ter aula, eu vou deixar, ou alguém faltar, eu deixo gravado. E nas próximas turmas, vocês também podem assistir a aula de novo, entendeu? Então, fica tranquilo, tirar dúvida comigo também diretamente. Então, ninguém vai perder, tá bom? Então, a ideia aqui é a gente caminhar junto, né? Entregar conteúdo e depois deixa para lá. Então, tanto é que eu mandei o convite para a galera da turma aí 2, quem quiser participar também, rever, atualizar, porque vai mudando muito, né? Então, essa dinâmica, ela é bem fluida. Então, eventualmente, não precisa conseguir ter aula. Eu vou deixar gravado, você assiste, ó, Sérgio, eu quero tirar dúvida nisso, a gente senta, conversa. Então, a ideia mesmo é compartilhar, tá bom? E aí, quem for entrando aí Ó, já já voltei vai. aqui, só porque eu me desmontei aqui, tirei o colar, tava me incomodando. Quando a gente chegar em casa, não dá, né? Fica mais tranquilo. Olha só, eu vou compartilhar a tela aqui, aqui e aqui. E aí, olha só, hoje é um encontro, Camila, muito, muito importante. Você vai ver que amanhã eu vou falar lá na Fundo de Água, né? Uhum, Então, eu vou falar por alto o que eu converso aqui. uhum, E a ideia principal aqui é a gente aprofundar o que eu vou falar lá. Lá eu faço tá. dos princípios, vou falar alguns princípios. Eu já até mandei lá no grupo os 10 princípios que eu, na minha experiência, eu detectei de IA, tá? A gente vai Uhum, passar por isso hoje. Por que que eu começo com princípios? Porque a gente faz o quê? A gente consegue usar qualquer IA. Por quê? Não tem os princípios do Excel, e você é muito boa no Excel, lembra disso? Tem os princípios? uhum, Cara, às vezes você não sabe uma fórmula, mas você sabe os princípios que ela trabalha. uhum. Ah, o Excel ele trabalha desse jeito, ele tem um jeito de fazer a fórmula dessa forma, então você vai por eliminação e você vai chegando, talvez, numa solução que você não tinha. É muito interessante quando a gente observa o Covid. Covid é uma doença nova, os médicos não sabiam como abordar, mas na hora que o pessoal mapeou o genoma dele, que foi a coisa mais, nos mapeamentos de genoma mais rápido da história, que acho que todos os computadores, todos os gênios do mundo Sim, estavam atrás daquilo, eles descobriram que ele tinha uma raiz genética de outros vírus. E aí eles começaram a fazer abordagens de outros vírus para ele, para se é um vírus parecido, vamos, aí botava a pessoa pronada, né, botava não sei o quê, e aí foram achando o caminho de lidar com o coronavírus. Tanto é que hoje é uma gripe, virou uma gripe, sim, não, é, não tem, como é que é? Só pega corona, só pega Covid hoje quem faz exame, né? sim, Porque exatamente. você, E a máscara hoje não funciona, nunca funcionou. a máscara, em verdade, já falou, a máscara serve para você não transmitir, mas para É, você pegar, é, nunca funcionou. Mas, assim, coisas que vão descobrindo ao longo do caminho. sim, E foi interessante que na Dark, quando eu estava no meio daquele furacão na época, uhum, ela falando, cara, a gente não sabe o que está acontecendo. sim, Não sabe. Quem disser que sabe, não sabe, mas a gente tem uma noção, e aí nessa noção eles foram resolvendo o problema. Aqui é a mesma coisa, Camilo. Os princípios, ele vai te nortear para que saia uma IA nova, você fala, pô, o princípio é esse. Então eu vou testando até entender como é que essa nova IA funciona. uhum, E uma coisa que eu bato muito aqui, é isso que está aqui na tela, inteligência aumentada. Eu não trato IA como inteligência artificial, porque esse conceito para mim ele está errado. Eu trato IA como inteligência aumentada. uhum, Por quê? Porque ela amplia o que você sabe. Cara, sim, Camila tem as manhas de fazer o negócio e tal. Só que antes, imagina, tinha que pedir para o cara do TI. Era uma análise de uma leitura de documentos que você fala assim, meu Deus, eu não consigo ler tudo isso porque tem outras demandas. sim, Ela vai o quê? Ampliar sua capacidade de analisar, captar dados e fazer aquilo que você quer.
E eu vou É, explicar isso ao longo dessa mentoria. É o que você precisa. ela não pensa por você. Não, não pensa. E Ela aí, precisa de comando, né? Até comando. porque eu já peguei várias coisas aqui, como eu lido muito com legislação, eu peço para ela me dar um comando de legislação. Eu falei, cara, ela me deu uma legislação errada. Eu falei, acho que você está pegando a legislação errada, não é tal legislação. Ah, não, você está certa. Ah, é tal artigo. Eu falei, aí eu pego a legislação, eu falei, não, acho que é artigo tal. Ah, não, é verdade, é artigo tal. Então, assim, Se você mas não der um check, você é o líder dela, é o comandante dela. Ela não, eu gosto de falar, e essa frase eu gosto muito dela. Eu falei ela do nada cara, foi um insight que eu tive. A IA, ela tem todas as respostas, mas ela não sabe todas as respostas. sim. Como que isso funciona? Por quê? Ela não sabe o que você quer. Ela não sabe o que você quer. Ou seja, no mesmo momento que você começa a dizer para ela o que você quer, aí sim ela fala: Ah, é isso que você quer, né? Sim. Então, eu li a internet toda, eu li todos os livros, todos os artigos, tudo que foi escrito eu li. Ou seja, agora eu entendi no contexto. E eu vou explicar isso do jeito que eu faço, que tem funcionado bastante, tá? E outras Uhum, pessoas já estão usando e está dando muito certo. Então, a partir de agora, Camila, inteligência aumentada. uhum, Quando você vira essa chave na cabeça, você fala, caraca, não é mágica, que negócio artificial que você joga um negocinho lá e pulsa uma fumacinha e você tem a solução do seu problema. uhum, Não é isso. Ela vai ampliar o que você faz. Mais rápido, mais correto e mais com perspectivas diferentes. E eu dou uma aula contra que chama Resolução de Problemas com IA. E aí eu vou abordar exatamente isso, a questão de perspectiva, que às vezes a nossa perspectiva tem vários pontos cegos, tá bom? Então, tá. é isso que a gente vai conversar aqui, né, nesses próximos encontros. E aí, por que começar com princípios? Porque elas são de forma base sólida. Ou seja, você Uhum, vai fundamentar aquilo que você é, vai construir para frente, em qualquer linguagem, tá? Em qualquer linguagem. Ah, Sérgio, eu preciso agora fazer uma imagem. Se eu botar o princípio, eu vou fazer a imagem. Talvez eu não entenda o prompt ali, o jeitinho que é, uhum, mas depois eu posso pedir para ela mesma. Eu sabia no princípio, eu peço para ela mesma me dizer a pergunta que eu quero fazer. Olha só que louco. Cara, eu não sei perguntar. Me ajuda? Eu quero isso. Eu não sei perguntar. Ele vai falar: Ah, beleza. Você pode fazer assim. E funciona muito bem. Quando você. É um negócio, Camila, que é interessante. A gente não sabe conversar com uma pessoa mais inteligente do que a gente. uhum, E aí, a gente sempre tenta nivelar o quê? Nivelar pelo que a gente sabe. Eu sei isso aqui, a minha conversa ela vai ficar aqui. Mas e sim. se esse cara sabe isso aqui? Como que eu converso com esse cara? Eu tenho que acessar a inteligência dele. Mas eu não estou inteligente como ele. Então eu pergunto para ele. Uhum. Bicho, como eu entendo o que você faz? Como é que você me ensina? Ele vai te ensinar. Então, essa é a base sólida, por isso que é bom a gente começar sempre por isso, para a gente entender como que funciona essa dinâmica. Entendimento claro, quais são os limites, qual é a função, quais são as possibilidades que o IA pode dar. Aqui eu espero que lá depois que a gente terminar essa mentoria, você entenda como que você vai usar essas possibilidades. Sim, Ah, Sérgio, eu quero aprender a mexer com o ChatGPT. Cara, tem 35 cursos na Udemy mais barato que você vai precisar mexer na ferramenta. Na sim. ferramenta. Ah, clica aqui, faz aqui, blá, blá, blá. Mas pensar como IA, aqui a gente vai pensar como IA. Poxa, tem uma auditoria, o cara tá me pedindo isso. Como é que eu vou neutralizar? Pra você ter ideia, hoje eu tenho um agente GPT para neutralizar pedido de auditoria. Neutralizar. Ou seja, cara, isso aqui é o que ele me pediu. Isso que eu tenho. Como que você me ajuda a neutralizar isso aqui? Interessante. Que ele vai gostar disso. Você tem um pedido de auditoria, não tem? Aham, Dado, não é um dado?
Isso. Você tem o seu dado, ou seja, um É, dado que é o pedido e outro dado que é a resposta. Por que que eu não cruzo os dois? E falo exato. assim, cara, me dá uma perspectiva do auditor. O que que você quer com isso? O que que É. você quer com essa pergunta? Não, Entendeu? exatamente. Você está vendo que O, não é, é, não é, não é ferramenta, é pensar? Vai, fala. sim, é porque aí vou colocar caso concreto, aproveitar que somos só nós dois Ótimo. aqui. Ó, tá gravado, É. mas assim, a gente tem um Não, termo claro, de, não. um termo de confiança. Quem tá aqui, eu vou até liberar para todo mundo, para a gente manter as conversas aqui, para a gente ter liberdade para falar, Não, entendeu? beleza. Mas eu não vou dar tanto informação, Ótimo. não. É porque o sistema que a gente tem, lembrando os tempos antigos da empresa onde trabalhamos, lembrar do seu antigo chefe. A gente tem um Fusca e a gente quer contratar uma Ferrari, lembra dessa história? Então a gente tem um Fusca. Então a gente precisa tirar três, quatro relatórios para produzir uma informação para a auditoria. É, então essa ideia de, o que que ele quer? Talvez com a informação aí da IA, a gente consiga. É como se a gente fizesse uma macro, né? Teoricamente. Ele ia Hum. desenvolver uma macro e aí produzir essa informação. Depois a gente só normatizar isso e deixar tudo no papel, né? Ó, pego Ó, tais relatórios que sai essa informação. para você ter ideia, o que que eu estou fazendo agora lá? Eu estou fazendo um movimento que é assim, eu estou mapeando todos os pedidos de auditoria dos últimos 5 anos. Uhum. Todos. Não tem aquele monte de pergunta. Sim, Pedido e é um, tudo pedido 2, igual. pedido 3, pedido 4, não é? É, uhum. Que eu quero? Eu quero achar o 20/80, o Pareto. Quais são os É, pedidos? Ou quais são os pedidos? sim, eu tô querendo fazer isso também, para ficar. Eu sempre pedi todo mês ou todo trimestre, para quando chegar eu já ter a informação para não estar pedindo recorrente pro povo. Exatamente. Só que aí, é, a gente pega e faz o quê? Mapeia. Aí eu entrego o 20/80. Quando eu pego o 20/80, o que que eu vou? Eu vou na minha contabilidade e vou atuar no 20/80. Sim, Reporte, detalhamento, uhum, conciliação. Quando o uhum. cara me pedir, eu já Já tenho tem lá tudo no tudo teu relatório. no meu relatório. Exatamente. Lembra aquele relatório que a gente começou? Aham, aham. Ele já está na centésima e tanta versão. Ou versão, sim, 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 publicação. sim. E ele foi melhorando a cada dia. Sim, sim, sim. Só que qual a grande questão? A grande questão agora, como que eu vou neutralizar agora a auditoria? Uhum. E agora eu estou com auditoria interna. Peraí, como é que eu vou trabalhar? Não é para assim, não é para fugir, esconder, é para me dar menos Sim, trabalho. exatamente. Se eu sei que o cara me pede, Camilo, toda vez a mesma coisa, por que que eu não deixo isso pronto para ele? É. Entendeu? Então, assim, com IA eu consigo fazer isso, porque antes eu tinha que ler tudo, imagina, parar para ler todos os e-mails, procurar os e-mails. Depois eu vou mostrar, eu vou dar uma aula separada da mentoria sobre uma ferramenta que eu estou usando que chama Notebook LM. Uhum. Notebook LM. E serve o tanto que é legal, mas eu vou marcar, eu tô querendo se eu marco isso para começo de junho, dar uma aula só sobre isso. Tá. E você vai ver que o tanto que é legal. Vocês vão ter essa aula, tá? Mas eu quero dar uma Uhum. aula aberta para isso. Vocês vão ter Uhum. uma aula específica para isso, dele, no final. Beleza. Então, entendimento claro, função, os limites, como que ela funciona. Sabendo como funciona, né? A gente consegue ir para frente. Independência. Quem entende o fundamento domina qualquer ferramenta. Quem Exato. entende o fundamento domina qualquer ferramenta, tá? E Uhum. aí, o que que eu gosto de falar, Camilo? O ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini, que são os mais famosos, mas hoje Uhum. tem centenas, Centenas, exato. centenas. É. Cara, eles são, para mim, eles são como o Chrome, o Firefox e o Edge. Uhum. Eles são navegadores da IA. Ou seja, a pessoa fica, agora o DeepSeek. Sérgio, o que que você acha do Claude? O que que você acha do Gemini? Cara, Uhum. para mim é navegador. Navegador, o que eu estou interessado é o que está por trás. Porque eu preciso do navegador para acessar a internet. Eu quero a internet, eu não quero o navegador. É. Se eu precisasse Eu quero, usar eu quero resultado, né? eu quero resultado. Se eu pudesse usar
a inteligência artificial sem o chat GPT eu usaria, que era né, se fosse de graça, eu daria um Sim, jeito. sim. Mas aí as pessoas, aí assim, uma coisa que eu quero muito que vocês pensem aqui. Uhum, Cara, desconecta da ferramenta. uhum, Conecta no princípio. Porque qualquer um que bater, vai aparecer amanhã uma melhor. Ótimo. Vai aparecer uma melhor amanhã, ótimo. Eu vou saber usar, porque eu sei o princípio. uhum, Então, primeiro quebra de paradigma. IA, inteligência aumentada. Sua capacidade aumentada. uhum, Dois, as ferramentas são como navegadores. Eles vão te dar acesso ao que realmente é importante, que é a IA. Tudo bem? uhum, Deixe isso bem na sua cabeça que vai fazer muita diferença lá na frente, tá? E aí, para que que o navegador funciona? Ele é um portal, ele organiza e ele processa a informação. É isso que ele vai fazer. Ele é uma porta de acesso à tecnologia, à inteligência. Ele organiza as suas ideias, você vê que ele coloca as conversinhas do lado, todo mundo está fazendo igual, né? Você consegue uhum. parametrizar. Ele é a interface Sim. e ele processa a informação. Sim, mas o que está por trás é o conteúdo, é a inteligência, o que que ela faz, tá bom? Então, Uhum, grave isso aí que faz diferença. E aí eu vou começar com os princípios, tá? E o primeiro princípio, Camila, que é muito importante a gente conversar, é esse. A IA te mostra o que fazer, mas o como fazer é com você. sim. Cara, o como é seu, você sabe, você é o técnico. E aí a primeira chave que tem, que é importante a gente ter, é a chave do repertório. Se você não tem repertório pessoal, você não vai saber usar a ChatGPT. Se você não leu os livros clássicos, se você não conhece os fundamentos do teu trabalho, Sim. se você não lê os regulamentos de onde você trabalha, o Não adianta. ChatGPT, ele não Ah, é. adianta. Você vai Ele vai juntar te, banana com laranja. e ele vai te dar a lei errada e você vai cair, vai Sim. escorregar. Aí tá lá, advogado, tem né, o parecer dele lá, como esqueci o nome lá do negócio que o advogado faz, que é que negócio que ele manda pro juiz. Rejeitado porque usou o chat GPT, porque foi bobo. Sim. Por Deferido, quê? né? Ele não sabia. A pessoa no serviço. Sérgio, de vez em quando um chega na minha mesa assim, Sérgio, a IA errou. Aí eu, sério? Errou. E errou, não sei o quê. Ela falou, beleza, qual foi o prompt que você deu? Qual foi o comando que você deu? Esse. O prompt tá errado. Ele falou, mas é porque, cara, porque a pessoa faz o negócio para testar a IA e diz que a IA errou. Sim. Ele falou, mas essa lei aqui já tá substituída. Foi É. substituída por outra. Eu falei, você sabia disso? Sabia. Então, E se por que que você você... não disse para IA, você tá querendo testar ela. Exatamente. Não, foi o que eu te falei. Semana passada. Não, foi Uhum. semana passada. Eu estava querendo ver sobre a Resolução 32, que eram as publicações que a gente precisa dar para os participantes, né? Sim. Era um específico. Eu não lembro eu não lembro qual que era o tema específico. Aí ela me jogou para uma Resolução 39. Aí eu falei, 39? Nunca ouvi falar Resolução 39 com as informações participantes. E foi, tal, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, cara, 39 que eu lembre de 39 era sobre certificação de agentes de, de agentes que mexem com investimento. Aí eu só fiz essa. Acho que não é a 32 não, pai tá lá. Mesmo, é só isso. Mas é isso, se você não conhece sobre o que você está perguntando, você deixa correr. Agora você imagina, Camila, se você, nesse processo, você já clusteriza e fala assim, olha, essa lei é a minha lei base, mas ela tem X, Y, Z leis Sim, que é atualizaram isso. ela. Exatamente. A 23 mesmo matou Um geral, né? monte. É. Mas aí você vai dando todos os conteúdos, tudo aquilo que você sabe do seu Sim, repertório pessoal. Cara, ela vai trabalhar dentro daquilo. Ela não vai é, errar dentro daquilo. E é, se ela errar, você manda ela corrigir. Daqui a pouco ela não erra mais. sim, E eu garanto que quem viu a IA errar é porque fez o prompt errado. Eu falei, cara, você é, errou o prompt. Você eu, errou o prompt. eu quero fazer um prompt só com relação à legislação, só.
específica de, de aplicável a Previdência? entidades. É, Previdência. Eu vou dar de presente para vocês, Ótimo. tá? Que eu já fiz. E eu fiz também um de contabilidade, um contador, eu chamei de César, contador especialista em Ótimo. coisas. Se E ele tiver é um. se tiver de investimento, eu também não gostaria, porque eu já deixo aqui. Investimento eu não cheguei nessa parte ainda não, Ah, mas o pô. de contabilidade. Cadê Quem, seus sa- amigos? quem sabe a gente não monta junto aqui, porque pode, É, pode fazer ótimo. isso junto aqui. Mas Agora, da legislação eu quero. tá, e aí, mas o que eu não vou dar agora, porque eu vou construir, Não, vocês vão claro, claro, chegar claro. lá, Sim, sim, porque eu vou sim. dar para vocês, mas eu vou ensinar vocês a fazerem, Sim, sim, sim. tá? Bem? Então vai chegar lá. Mas vai para a mão de vocês. Ó, a IA, outro princípio, a IA planeja, mas quem define o timing é você. Uhum. Ou seja, qual é a hora de você tá com aquele não sei o quê, qual é a hora de fechar o relatório? Qual é a hora de fechar a nota técnica? Qual é É. a hora de fechar? É seu. Porque esse cara não está contextualizado ainda, ela tá rateando, ela tá errando lei, então você tem que ir melhorando. Até o ponto que você fala assim, não, agora, pelas respostas dela, você fala, opa, ela tá boa. Você pode pedir assim, me dá uma resposta, só para, não é a final ainda, para depois Uhum. você reavaliar ela. No resolução de problemas eu faço isso para vocês. Então, Tá. mas esse time, esse, mais uma vez, repertório pessoal. O repertório pessoal ele precisa estar bom para você entender a hora de. Agora está na hora de eu fechar. Não, não está na hora de eu fechar ainda. Eu preciso Uhum. carregar com mais contexto para que ela entenda. Esse time Uhum. é seu. Ela não sabe. Ela não Tá. sabe, tá? Outro princípio. Tá lá naqueles 10 lá que vocês, tá? Então, que eu Uhum. tô passando mais pra gente. Aqui é a conversa. Lá Sim, sim, tem sim. ele para depois revisar, tirar dúvida. A IA entrega conhecimento, mas não transforma em resultado. Olha Sim. que isso para mim foi. Quando eu cheguei nesse raciocínio, eu falei, cara, ela não transforma em resultado, o resultado é eu que tenho que buscar. Ela vai me Sim. trazer todo o conhecimento, toda a pesquisa, tudo. Cara, eu fiz um levantamento sobre o perfil de consumo financeiro dos servidores públicos federais do brasileiros. Uhum. Cara, ela me trouxe tanta informação que eu achava que não tinha. É pulverizado, tá? Sim. Não tem um estudo sobre isso. Inclusive, a gente está até conversando, uma vez, conversa com a UNB, se a UNB, no estudo de mestrado, doutorado, de economia, administração, para a galera estudar sobre o perfil de consumo do servidor público, Sim, sim, que é sim. um problema. Nós descobrimos que Que é o perfil mais endividado, né? mais endividado, Que é mais o ser, endividado. por ser estável, né? Estável. Exatamente. A estabilidade, ela cria um viés deles que eles podem É, gastar a longo prazo. E é. detalhe, só você ter ideia, 2024, sabe quanto que servidor público está pendurado no cartão de crédito? Pendurado assim, quando eu falo dívida de cartão de crédito, é que ela está no rotativo, né? Aham, aham, Compra no cartão de crédito não entra nessa conta, é só rotativo. aham. 85 bilhões de reais, só no rotativo de servidor público federal. Aff. 85 bi. Você imagina o rotativo de cheque especial, isso dobra todo ano. Todo ano. Aham, Se for aham. olhar o original disso, devia ser o quê? 2 bi, entendeu? Então, Exato. assim, é uma loucura. Mas o resultado, ela não transforma. Ela não transforma no relatório do jeito que você quer, no gráfico do jeito que você quer, da primeira vez. Você tem que reformular ela até ela chegar onde você quer. Uhum, Então, só voltando os três aqui, ó. Ela te mostra o que fazer, mas o como é com você. Ela planeja, mas quem define o tempo, a uhum, hora de fechar ou de continuar trabalhando com ela é você. E ela entrega conhecimento, mas não transforma em resultado. uhum. Qualquer IA, tá, Camila? Qualquer um. Sim, sim. Se você começar a Ontem eu trabalhar. tava brincando com a IA, eu queria que ela chegasse num resultado pra mim, porque eu tava cansada já. Falei, não quero mais pensar não. Eu falei, cara, chega no resultado pra mim. Ela falou, não consigo. Dei todos os indicativos. Tá vendo? Então, você tá vendo que não é mágica. É dado. É, É dado.
Não, tá? exatamente. É só é porque, na verdade, você fica acomodado, na verdade, que você fica tão. Ontem, é porque eu ia te falar assim, eu atualizei aqui algumas IAs minhas aqui. Então, ontem foi o dia, como eu ia ter esse treinamento com você, aí eu falei, cara, hoje eu vou estudar. Fiquei domingo inteiro brincando. Estudando, brincando, né? Tá testando tudo aqui. Uhum. Testando, fazendo umas coisas de trabalho e testando. Cara, fui de manhã até à noite, assim, brincando. E aí eu acho que eu cansei. E aí no final eu tava. No final à noite eu fui revisar alguns relatórios e era isso. Aí eu acho que eu tava cansada mesmo. Eu falei, porra, eu precisava. Oh, desculpa, que eu já tava gravando. Poxa vida. É, eu precisava chegar num resultado específico, ver se a minha teoria Aham. estava certa. Mas ele não me ajudou. Aí eu falei, cara, então amanhã com a cabeça fresca eu reviso e aí eu chego na resolução final tranquila. Mas é porque passei o dia inteiro Processando. processando, aí o tic-tac já não funcionava mais. É, e outra, em prompts muito grandes, eu comecei a descobrir também que ela começa a falhar, porque o objetivo principal fica muito distante e ela vai se recognitizando muito, muito. A teia dela vai ficando muito grande. E eu não sei se eu até que não fiz nem tão grande, não, mas eu acho que eu fiz tanta pergunta também, eu não sei se ela meio que desconecta também. Sabe o que é interessante? A gente trabalhar com agentes de IA, quando é uma coisa Hum, muito grande. Quando é um projeto muito grande, eu crio um agente, que é o executor, um agente planejador e um hum, agente revisor. Por quê? tá, O que escreve, escreve. O que planeja, planeja. E o que revisa, revisa. Aí eu entendi. pego, copio e jogo no revisor. O revisor, ó, isso aqui tá assim, 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 assim. Ah, Ah, ótimo. aí você pega assim, Que ele não se mistura. não, Entendi, ele atua com um papel, cada um com um papel. entendi. Ótimo. Papel. Papel importantíssimo. Eu vou ter na aula da próximo encontro, que é o de perguntas, eu vou dar exatamente um frameworkzinho que eu uso que é simples, que ele vai te falar assim, cara, atue como, atue Tá, como, atue como. E aí você vai criar um agente para atuar como aquilo que você quer. entendi. Você Não, tem ótimo. ideia? Sabe o que eu fiz? Eu criei um conselheiro virtual, conselheiro fiscal. Criei um conselheiro. Uhum. Toda vez que eu vou no conselho fiscal, interajo com ele, ele me dá retorno, eu vou nesse conselheiro, coloco lá, ah, você respondeu assim, você perguntou isso, aí, ah, beleza, agora eu sou. Ele vai, tipo, crescendo a cabeça dele. Aí Hum, tudo que eu faço com a apresentação, conselheiro, olha a minha apresentação. Aí eu já comando ele quais as perguntas que ele vai fazer, quais os pontos que ele vai pegar no meu pé. Eu já peço para ele adiantar. E sabe o que é mais maluco? Eu estava uma vez no Conselho Fiscal, foi ano mesmo. passado. Ele me fez a mesma pergunta que o cara da IA fez. Eu comecei a rir. E o cara, por que você está rindo? Eu falei, não, não, porque eu sabia que você ia perguntar isso. Bom, hein? Cara, Cara, de 15 15 dias eu entro no conselho deliberativo, né? Porque eu sou linkada a eles, e entro no conselho fiscal também. agora você Toda imagina. semana. Toda semana, Imagina todo você. mês. Você cria um agente conselho deliberativo e um agente conselho fiscal. Cara, E tudo que você interage, que eles falam, que você vai carregando ele. Ó, é. hoje você me perguntou isso, interagiu isso. Olha a ata que você fez, não sei o que, não sei o que. Porque atue como um conselheiro. Agora, eu tenho até uma dificuldade em relação a isso. É, Porque a gente está lidando primeira vez com inteligência artificial, da gente colocar informações de LGPD, né? Aí a gente vai chegar nessa parte. Tá, Porque você tem que ser safo o suficiente para como se fosse criptografar informação sensível. tá, Porque dá para fazer isso. Mas a gente vai tá. chegar mais para frente isso, tá? Não, Resolução de beleza, problemas, eu vou falar sobre isso, tá? beleza. Eu tenho um certo. Não vou chegar nessa parte. Pode ficar Beleza, tranquilo que a gente vai conversar sobre isso, tô tá? antecipando. Aí, seu papel é crucial. E aí, quais são os outros princípios? No seu papel, a IA economiza tempo, mas você deve usá-lo para criar estratégia.
sim, Ou seja, aquele nheco-nheco de fazer a planilha, de, não sei o quê, de analisar, de criar um gráfico, cara, você ganhou aquele tempo. Agora, qual a estratégia? Eu vou para uma reunião, eu não fico mais gastando tempo no conteúdo, eu vou gastar tempo na estratégia. Lembra que eu falei do sim, conselheiro? Cara, sim, atue como conselheiro, olha a minha apresentação, o que que você vai me perguntar? O que que sim, que eu não estou vendo? Sabe que é poderosíssimo num prompt GPT? Depois que você hum, fez toda aquela interação, o que eu não estou vendo, de acordo com as minhas interações, o que que eu estou deixando passar. Aí eu começo, lembra da inteligência? Eu uhum, começo a acessar a inteligência dele. Ele, você não viu isso. Você pode... Tem coisa que ele viaja, mas tem coisa que você fala assim, caraca, eu não tinha pensado nisso. Não tinha pensado nisso. Ou seja, o seu papel é crucial de você começar a usar ele para criar estratégia. Não é para ficar fazendo e-mail para a galera, corrigindo texto. Não, não, isso é também. Mas é, ela é muito poderosa para ficar só nisso. sim. Como é que eu vou entrar na Não, eu, reunião? eu tô com uma preguiça de, agora eu fiquei com uma preguiça de escrever texto, eu só coloco o texto, ó, o e-mail, coloco só o que eu quero escrever, ele, Ele faz, é. mas você imagina ele te dar estratégia para ir para uma reunião. Pô, Ah, sim, teve reunião aqui que ele fala, bicho, fica calado. Fica na sua, sapatinho. Aí o cara começa a bater, você segura, você fala, pô, eu tô sabendo. Aí você, beleza. Você pega um livro de negociação, que é aqui dos caras cabulosos de negociação, manda ele sim, ler, ele traz, você vai ter uma estratégia para uma reunião, Camilo. Uma sim, reunião sim, difícil. Vou é, para uma reunião difícil, fulano de tal quer me matar, fulano de é, tal, não sei o quê. e seus conselheiros são tudo cabeçudo, né? Me, Tudo, cara, me dá uma estratégia para falar com esses caras. é, Aí eu acesso ele, acesso a tu, inteligência da tudo que se IA. acha mais que todo mundo, Só que, cara, é o sim, jogo. não Agora, é, se eu tenho um cara para me antecipar, por que eu vou ficar usando ele para escrever a minha aham, apresentação de PowerPoint, sacou? sim, Então, sim, ó, aqui na mentoria a gente está mudando a cabeça. Aí é sim, essa sim, abordagem que a gente tem que fazer. A outra, a IA acelera, mas sua experiência define a direção. Ela acelera. Ela cria mais rápido, ela pesquisa mais rápido, mas é o seu repertório pessoal define a direção. Ela não, esse caminho que você está indo, eu não quero, eu quero ir para esse caminho aqui. Quantas e quantas vezes eu fico uhum, ali, ó, dando prompt, 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 até chegar onde eu quero, cara, sim, 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 entendeu? E a qualidade da pergunta define a qualidade da resposta. Se sua pergunta for aberta, genérica ou ambígua, ele não vai te responder. sim, Não vai te responder. Tá? Então, isso é muito importante a gente ter definido. Sobre limitações importantes, aí mais dois princípios. A IA não pensa, ela reorganiza o que já existe. Ela não pensa. Ela leu toda a internet. Ela leu ela, todos os livros. E ela ela, erra com segurança, é, e ela erra com segurança. Por quê? Porque sabe o que é mais impressionante para mim com segurança, com a questão do erro da IA? É que ela está pensando, Camila. sim, Ela tá, não é pensando, ela está eu acabei de falar que ela não pensa. Não é pensar, ela está criando novas redes neurais. Ela está é como se fosse uma recognição dela. E isso sim, que é impressionante, porque ela fala, mas você errou. Mas, cara, faz sentido o que ela falou. sim. Não, Faz sentido. você fica até, será? Será? É, Não é? é. Então, assim, Se não tiver segurança no assunto, você pode, você vai. você Ah, vai, tranquilamente. eu já fiz besteira. Sim, Nos começos, lá em 2000. Eu comecei no final de 23 a mexer com uhum. isso. Entendeu? Então, assim, lá atrás, eu comecei, agosto de 23, eu estava mexendo já com isso. E aí, já fiz Deixa eu coisa só, errada. deixa eu só te fazer Pergunte. uma pergunta. Você ainda mexe com Tableau ou você ainda Não está no Tableau ainda. tá no Tableau ainda? Tá no Tableau. Então, tuas conciliações estão no Tableau ou você tá no Excel? Você já jogou Tudo, tudo pro tudo, Tableau? tudo Tableau. Tudo Ah, Tableau. Tudo Tableau. E agora eu você fiz só um. exporta. Só exporta. Agora ele tá buscando, né? Ele vai no banco de Não, dados, então puxa. não, eu imaginei, porque lá a gente está usando o BI, né? A minha ideia é Ó, que eu consiga, o Power BI? é,
A ideia é que Qual- eu consiga fazer essas exportações. Exportações não, porque eu uso pouquíssimas agora, banco de dados, né? Banco de dados, na verdade, eu uso mais Excel, de fato. Mas a interação não, os gráficos é mais bonitinho No, no Power no BI do Tableau. que No no Tableau. Excel, né? Não. E a gente está indo agora caminhando para o Power BI. O Power BI melhorou muito nos últimos Sim, anos. sim. Muito. O Marcão falou. E o Tableau tá mais caro também, né? Mais caro. E assim, ele não é intuitivo. O Power Não, BI é pacote Office, você entende é, como é que funciona. Então, assim, você vai embora, exatamente. entendeu? Exatamente. O Tableau é ótimo. Só que você viu naquele gráfico do Gartner lá, o Power Uhum, BI já está lá. Se tiver, a gente tiver passado, já passou o Tableau. sim, sim. Microsoft, né? Começou ruim, depois melhorou, né? É, Começa, depois melhora. exato. Mas aí, ó, ela pode errar? Ela vai errar, mas ela vai Uhum, errar quando ela está mal contextualizada ou quando você perde o timing. uhum, Não tá na hora de fazer o fechamento ainda. uhum, Então ela pode errar, sim. Tá? Então, isso é princípio. Ela tem limitações. Ela não é aquele negócio mágica. Ela tem uhum, limitações. E aí, os últimos dois princípios. A IA não entende ironia, subtexto ou emoção. Ela uhum, não entende isso. Ela não entende isso. Mas ela entende contexto. Ela entende contexto beligerante. Ela entende contexto que você está pressionado. Ela entende contexto que você precisa dar uma resposta assertiva, direta. Ela entende um contexto que você não pode acusar. Ela entende um contexto que você tem que acusar. uhum, Então, esses dados ela entende. E aí, o último princípio, que não menos importante, a IA não substitui humanos. Ela aumenta, ela amplia os seres humanos. Então você vai ver melhor, você vai entender melhor, você vai calcular melhor, você vai analisar dados de forma melhor. Eu fiz uma pós na Conquer, São Paulo, de Business Intelligence, de BI. E eu tive uma aula com um cara, que ele é o cara é o engenheiro de dados da CIA. Então, ele é um dos engenheiros de dados da CIA. E é interessante como é que ele fala assim, gente, coletar dados, isso é antes de IA, tá? uhum. Coletar dado não é algo glamuroso. Não é glamuroso. Coletar e tratar o dado não é glamuroso. Não, É dar trabalho, é você chato. tem que ir chato. Só que agora com IA você consegue fazer isso Sim, rápido. Você pega um mundo de dados e manda fazer uma análise exploratória de dados, uma EDA. Uma coisa que eu tinha que fazer, às vezes, na mão mesmo, ou usando fórmula no Excel. Ela faz de forma magistral, porque ela entende o que é uma análise de dados. Ela leu todos os livros dos analistas de dados os melhores do mundo. Mas ela aumenta a sua capacidade. Aumenta a sua capacidade. uhum, Então, é interessante. E aí, o que eu quero te propor, tá? E para a uhum, galera que vai assistir a aula gravada. Eu queria que vocês, nessa semana, escolhessem um tema real, e aí você já deu alguns até, uma sim, reunião, uma ata, uma aula, um evento. Eu queria que você criasse um prompt do jeito que você faz, tá, e que você trouxesse esse prompt no próximo encontro. tá. E aplique três princípios. Melhore o prompt com aprendizado, ou seja, você vai criar o prompt, vai pegar o prompt e vai já abrir outra janela de contexto Uhum, e vai pedir para ele melhorar o seu prompt três vezes. tá, Bom, melhore meu prompt. Aí ele vai melhorar. Aí você melhora de novo, né? Melhora de novo. E depois tá, pega o seu prompt e coloca no seu tema real, tá? tá. E, e troque, traz pra gente, traga pra gente conversar, pra gente ver o que que você fez, aonde você queria chegar e aonde você chegou. E aí Uhum. você traz pra cá pra gente começar o próximo encontro com esse bate-papo, Não, beleza, tá bom? E beleza. aí, resumindo, 10 princípios. São fundamentos para o uso consciente da IA. Tá com você lá no grupo, mandei. A Uhum, eu vi. mentalidade, a mentalidade mudada, IA, é a inteligência ampliada e as ferramentas são portais para você acessar. E N possibilidades que você tem aí para atuar com a IA. Tá É, bom? sim, cara, foi o que eu te falei. Eu fiquei domingo alucinada aqui
Imagina. Brincando. Eu digo brincando porque por conta de é uma ferramenta excelente que vai simplesmente é, diminuir o nosso retrabalho. Uhum. é, e, cara, produtividade absurda. Para quem gosta Absurdo. de produtividade, né? É, Absurdo. basicamente, eu já trabalhei com você, você já sabe como que que eu Sei, sei, sou. sei. Eu gosto de entrega de resultado, então, E uma coisa interessante que é que às vezes é tão brutal a velocidade que você fica até sem graça. Cara, sim, eu demorava isso aqui para fazer uma semana, bicho, eu fiz em 5 minutos. Eu não acredito nisso. Aí você começa a voltar e fala, não, ela errou. Ela errou, ela não fez tudo e tá tem lá alguma tudo coisa. feito, tudo arrumadinho. Você, É. meu Ainda Deus não do cheguei céu. nesse nível. Eu ainda estou bem inicial, assim, tô usando ela bem inicialmente de e-mail, revisão de texto. Eu quero chegar, Não, nós vamos chegar. melhorar. Eu não chego a fazer, eu preciso fazer uma conciliação de alguns dados de investimento, né? Então, por isso que eu falei, vai que Sérgio tem alguma coisa de investimento, roubo da galera do investimento. E Eu quero vou ver te se eu, dar, eu quero vou ver se te eu, dar um princípio. O é, princípio que eu te der aqui, você vai aplicar e sim, vai dar certo. Entendeu? é, Agora, assim, vai dar certo na primeira, tipo uma luz assim? Não, não é ah, milagre. Só que sim. você vai. Qualquer coisa eu desço lá e converso com o Bruno, converso com, esqueci o nome O Adriano. do Adriano, O Adriano tem que que ser rápido, porque ele tá indo embora. já, Já, já foi logo, convocado? logo. Tá nas últimos capítulos aí, já fez curso de formação, agora vai ser Eita, chamado. tá, então eu vou aproveitar mesmo. Eu falei, Aproveita, vou chegar ainda com um pendrive. Falei, já que você tá é, indo em Broa, me ajuda aqui. mas beleza. Camila, o que que você leva de hoje? O que que foi algum insight aí, uma palavra aí para definir o Cara, que o que insight agora que você me deu foi um que pesquisa, um que revisa e um que. Esqueci o outro. um que pesquisa, um que revisa e um que executa. Executa. Eu tava fazendo tudo em um só. Tá vendo? Isso não, isso Foi funciona, para eu tentar funciona. otimizar mas ok. Abre uma janela de contexto para cada um É, e aí copia e fala e assim. só troca o verbo. E você fala assim, ó, olha, o meu revisor desse texto disse isso. Aí você pega o prompt do revisor e coloca. Uhum, Melhore. Aí ele. Aí você pega. Você pode fazer isso 1000 vezes. Melhorando sim. 1000 vezes. Só que aí qual a questão? Lembra do timing? Uhum, Quando que já tá bom? Porque você vai entrar numas, e eu te garanto que você vai entrar nessa. sim. É de melhorar, 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 melhorar. Bicho, você tem que entregar. Sim, não, é. E Não, vai com chegar um certeza. ponto ela vai começar a se afastar do objetivo principal. Aí você tem que saber o timing de falar, não, aqui Sim, aqui tá bom. tá bom, entendeu? Então, essa é uma dica importantíssima. É, Precisando de alguma coisa, manda lá no grupo, perguntar, eu estou à Tá. disposição também, manda no privado. Semana que vem a gente não tem aula, que eu tô viajando, mas na outra, quando a gente voltar, a gente já volta arrebentando aí no Não, segundo beleza. encontro. Beleza. Show de bola. Eu vou até usar aqui o chat GPT também para me ajudar a estudar para a certificação, que eu dei uma pausa aqui. Mas ela vai me ajudar bem para estudar para a certificação também. Aí, bote ela com um papel específico para aquilo que você quer. Você quer que ela te ensine a fazer prova? Você quer que ela te ensine um material? Você quer que ela tire suas dúvidas? O Hum, papel, nem que você abra várias janelas de várias contexto, janelas. Não, eu acho que a ideia de fazer várias janelas é boa. você trabalha, entendeu? É, Trabalha com isso. E amanhã você vai ver, a gente está tentando fazer um negócio aqui, que vocês lá na Fundiaga vão fazer um aplicativo, lá no nosso encontro, com o IA. ótimo. Eu acho que vai dar certo, então eu acho que ela É, vai gostar dessa experiência. ótimo. Muito bom. Show. Bom descanso, vai Você também. descansar. Amanhã a gente está junto de novo. Tchau, tchau. Manda um beijo aí para sua esposa. E para as Mandarei. crianças. As duas, tá lindas aqui. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.